Olá, queridos inscritos, que bom ter vocês aqui de novo. Vocês já pararam para pensar como é humilhante quando você percebe que não é bem-vinda num lugar? Não estou falando de um churrasco qualquer ou de uma festa de aniversário simples. Estou falando de quando a própria família do seu marido deixa bem claro que você não faz parte do círculo deles. A história de hoje é sobre a Paula, uma mulher que durante 3 anos tentou de tudo para ser aceita pela família do marido. Fez almoços de domingo, aguentou piadinhas, ofendeu, sorriu quando devia ter respondido e sempre colocou a família dele em primeiro lugar. Mas sabe o que ela ganhou em troca? Uma exclusão tão cruel, tão planejada, que ficou impossível ignorar. Quando o convite do casamento luxuoso do cunhado chegou sem o nome dela, Paula finalmente entendeu. Ela nunca seria suficiente para os olhos deles. Mas ao invés de chorar, ao invés de fazer escândalo, Paula simplesmente sorriu. E aquele sorriso escondia um plano tão brilhante, tão perfeitamente calculado, que quando a conta da festa chegou, foi a família inteira que entrou em desespero. Vocês não estão curiosos para saber como Paula transformou a maior humilhação da vida dela na vingança mais doce? Antes de começar, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque histórias como essa você não vai querer perder. A história da Paula com a família do Bruno sempre foi complicada desde o primeiro dia. Ela lembrava perfeitamente do primeiro almoço de domingo na casa da sogra Márcia, 3 anos atrás. Tinha caprichado no visual, comprado um vestido comportado, levado uma torta de limão feita em casa. Chegou sorridente de mãos dadas com o Bruno, achando que seria recebida de braços abertos. A realidade foi bem diferente. Dona Márcia abriu a porta, olhou Paula de cima a baixo com aquela cara de quem avalia um produto em promoção e soltou a primeira farpa. Ah, você é a Paula. Pensei que fosse mais alta. O Bruno sempre gostou de mulheres altas. A torta é comprada, né? Tem cara de comprada. Paula engoliu seco e respondeu que tinha feito ela mesma. A sogra deu de ombros e deixou a torta em cima da pia sem nem colocar na geladeira. Durante o almoço inteiro, Paula foi praticamente invisível. A conversa girava em torno do cunhado Caio, o filho mais novo, o queridinho da família. Caio tinha acabado de ser promovido na empresa de tecnologia onde trabalhava. Caio tinha comprado um apartamento novo. Caio estava namorando a Júlia, uma moça de família tradicional formada em administração que a dona Márcia aprovava completamente. E a Paula? Bem, a Paula trabalhava como professora de ensino fundamental. Ganhava um salário modesto. Vinha de uma família simples da periferia. Não tinha sobrenome pomposo nem conexões sociais. Era exatamente o tipo de nora que dona Márcia torcia o nariz. Com o passar dos meses, as coisas não melhoraram. Toda reunião de família era a mesma ladainha. Dona Márcia elogiava a Júlia até não poder mais. Júlia, isso, Júlia, aquilo. A Júlia era tão elegante, tão educada, tão perfeita. Quando Paula tentava participar das conversas, era cortada no meio da frase ou simplesmente ignorada. O Bruno tentava defender ela no começo, mas com o tempo foi desistindo. Dizia que era só o jeito da mãe dele, que Paula precisava ter paciência, que logo ela seria aceita. Paula queria acreditar. Realmente queria. Então continuou tentando. Fazia questão de levar presentes em cada visita. Oferecia ajuda na cozinha, mesmo quando Dona Márcia deixava claro que preferia fazer tudo sozinha. Sorria e concordava quando a sogra dava conselhos não solicitados sobre como ela devia se vestir, se comportar, até como devia pentear o cabelo. 3 anos se passaram assim. 3 anos de Paula se esforçando para ser boa o suficiente. E então veio o anúncio. Caio e Júlia iam se casar. A notícia foi dada num almoço de domingo como sempre. Dona Márcia estava radiante. Não cabia em si de tanta felicidade. Meu filho vai casar com a mulher perfeita. Vai ser o casamento do ano, podem ter certeza. Já reservamos o espaço Jardim Royal, aquele salão maravilhoso que custa uma fortuna. Vai ter mais de 200 convidados, buffet completo com entrada, prato principal, sobremesa, decoração com flores importadas, banda ao vivo. Vai ser inesquecível. Paula sorriu educadamente. Parabéns, Caio. Parabéns, Júlia.
Tenho certeza que vai ser lindo. Júlia deu aquele sorrisinho de canto de boca. Obrigada, cunhadinha. Vai ser bem exclusivo, sabe? Só o pessoal mais próximo mesmo. A família de verdade. Naquela hora, Paula não entendeu a indireta. Ou não quis entender. Pensou que estava sendo paranoica, que era só impressão dela. Mas 2 semanas depois, quando os convites chegaram, a realidade bateu que nem um soco no estômago. Bruno chegou em casa com um envelope dourado enorme, cheio de detalhes rebuscados. Abriu na frente da Paula. O convite era daqueles caros com relevo, letras douradas, papel especial. Dizia assim: Márcia Silva tem a honra de convidar Bruno Silva para o casamento de seu filho Caio Silva com Júlia Mendes. Paula leu 1 vez, leu 2 vezes, leu 3 vezes. Só tinha o nome do Bruno. O dela não estava em lugar nenhum. Amor, cadê meu nome? Perguntou Paula, com a voz falhando. Bruno ficou sem graça. Pegou o convite de volta, olhou com atenção e franziu a testa. Deve ser erro da gráfica. Vou ligar para minha mãe e resolver isso. Ligou. Paula ouviu a conversa inteira do quarto. A voz do Bruno foi ficando mais baixa, mais tensa. Mas mãe, a Paula é minha esposa. Como assim espaço limitado? Vocês convidaram o tio Osvaldo, que a gente vê 1 vez por ano. Como pode não ter espaço para minha mulher? Do outro lado da linha, Dona Márcia deve ter dado alguma desculpa esfarrapada porque Bruno desligou visivelmente constrangido. Entrou no quarto e sentou do lado da Paula. Olha, amor, minha mãe disse que o salão tem capacidade limitada. Eles tiveram que fazer cortes na lista. Mas é ridículo, eu sei. Vou recusar o convite. Não vou no casamento sem você. Paula sentiu um nó na garganta. Não era só a exclusão do casamento. Era tudo. Eram os 3 anos de humilhação, as piadinhas, os olhares de desprezo, a comparação constante com a Júlia. A sensação de nunca ser boa o suficiente. Tudo veio à tona naquele momento. Mas ao invés de chorar, ao invés de fazer escândalo, Paula respirou fundo. Não, Bruno. Você vai sim. É o casamento do seu irmão. Sua mãe nunca te perdoaria se você faltasse. Vai e aproveita. Mas e você? Eu? Paula deu um sorriso estranho. Um sorriso que o Bruno não conseguiu decifrar. Eu vou aproveitar também. Do meu jeito. Naquela noite, enquanto Bruno dormia, Paula ficou acordada no sofá com o notebook no colo. A raiva fervendo por dentro, mas a mente trabalhando friamente. Se eles achavam que ela ia abaixar a cabeça e aceitar mais essa humilhação, estavam muito enganados. Abriu o navegador e começou a pesquisar. Passagens aéreas, hotéis de luxo, restaurantes estrelados. E um destino apareceu na tela que fez os olhos dela brilharem. Roma, a cidade eterna. Paula sempre sonhou em conhecer Roma. Falava disso com o Bruno desde que começaram a namorar. Ele sempre dizia que um dia iam juntos, mas esse um dia nunca chegava, porque o dinheiro sempre ia para outras coisas, para ajudar a família dele, para presentes caros nos aniversários da sogra, para dividir a conta do churrasco de final de ano que Paula nem se sentia bem-vinda. Mas agora? Agora Paula tinha um plano. No dia seguinte, enquanto Bruno estava no trabalho, Paula foi até o banco. Pegou o cartão de crédito corporativo, aquele que Bruno tinha dado para ela há alguns meses. Era para emergências, ele tinha dito. Para qualquer coisa que você precisar, amor. Pode usar sem medo. Bem, aquilo era uma emergência. Uma emergência de amor próprio. Paula voltou para casa e começou a fazer reservas. Não economizou em nada. Passagem aérea 1ª classe. Hotel 5 estrelas no centro de Roma com vista para o Coliseu. Quarto suíte com banheira de hidromassagem. Café da manhã incluso. Transfer privativo do aeroporto. Tour particular pelo Vaticano. Jantar no La Pérgola Restaurante 3 estrelas, Michelin. Compras programadas na Via Condotti. Day spa completo. Tudo programado para o exato final de semana do casamento do Caio. Quando terminou de fazer as reservas, Paula se sentiu leve pela primeira vez em meses. Não contou nada para o Bruno. Não ainda.
Deixou as confirmações chegarem no e-mail dela, guardou os comprovantes e continuou a vida normalmente. Nas semanas seguintes, a casa da sogra era um caos de preparativos. Dona Márcia ligava para o Bruno todo dia com alguma demanda nova. Precisava que ele buscasse as lembrancinhas, que pagasse a entrada do buffet, que ajudasse a escolher a música da entrada dos noivos. Bruno corria atrás de tudo. Paula observava em silêncio. Chegou até a oferecer ajuda uma vez. Júlia deu aquela risadinha falsa. Ah, não precisa, Paula. Isso é coisa de família mesmo. Você entende, né? Paula entendeu perfeitamente. Uma semana antes do casamento, Bruno estava arrumando o smoking alugado. Tinha gastado uma grana considerável num presente para os noivos, um jogo de panelas importado que Dona Márcia tinha sugerido. Paula estava fazendo as malas dela. Malas grandes. Bruno reparou. Você vai viajar, amor? Perguntou ele sem muita atenção, ainda focado no smoking. Vou sim. Para Roma. Bruno parou o que estava fazendo. Como assim, Roma? Sozinha? É, sozinha. Sempre quis conhecer. E já que você vai estar ocupado com o casamento, achei que era a hora perfeita. Bruno ficou sem reação. Tentou argumentar. Mas, amor, isso não é meio exagerado? Roma é caro. A gente podia guardar o dinheiro para uma viagem juntos mais para frente. Paula olhou para ele com uma calma assustadora. Bruno, durante 3 anos, eu fui em todos os almoços de domingo na casa da sua mãe. Aguentei todas as indiretas dela e da Júlia. Sorri quando me chamaram de baixa, de simples, de inadequada. Levei presentes caros que a gente mal podia pagar. Fiz questão de ser educada, gentil, prestativa. E como recompensa, eu não fui convidada para o casamento do seu irmão. Então agora eu vou fazer o que eu quero. Vou para Roma. Sozinha. Vou me hospedar num hotel maravilhoso. Vou comer em restaurantes incríveis. Vou visitar museus. Vou comprar roupas bonitas. Vou me sentir valorizada. E você vai para o casamento. Cada um aproveita do seu jeito. Bruno tentou protestar, mas as palavras morreram na garganta. No fundo, ele sabia que a família tinha sido injusta com a Paula. Sabia que a mãe e o irmão tinham cruzado todos os limites. Mas era mais fácil deixar para lá do que enfrentar. Tá bom, amor. Se é isso que você quer. Mas não exagera nos gastos, tá? Tenta economizar um pouco. Paula deu um sorriso doce. Claro, querido. Vou economizar. Mentira. Ela não ia economizar nada. Na verdade, ela ia fazer questão de gastar exatamente o valor que Bruno tinha prometido para a sogra dele como contribuição para o casamento. Tinha visto a conversa no WhatsApp. Bruno tinha se comprometido a pagar metade da conta do buffet, R$ 25.000. Era exatamente o limite do cartão corporativo. E Paula ia usar até o último centavo. O dia do casamento chegou. Bruno saiu de casa impecável no smoking. Deu um beijo rápido na Paula. Você tem certeza que não quer que eu fique? Tenho. Vai e aproveita. Manda foto. Assim que Bruno saiu, Paula chamou o Uber para o aeroporto. Vestiu uma roupa confortável, mas elegante. Colocou um óculos escuro, pegou as malas. E foi. A viagem de primeira classe foi um sonho. Champanhe na decolagem. Poltrona que virava cama. Comida deliciosa. Quando o avião pousou em Roma e Paula pisou naquela cidade cheia de história, ela sentiu que estava fazendo a escolha certa. O hotel era ainda melhor do que nas fotos. Quarto enorme. Cama gigante. Banheira com vista. Uma garrafa de vinho de boas-vindas. Paula abriu as redes sociais. Tirou uma foto da vista. Postou com a legenda: quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Ou melhor, quando te excluem de um casamento, você vai para Roma. Postou e desligou o celular. Enquanto isso, no Brasil, o casamento estava acontecendo. Bruno chegou no Espaço Jardim Royal e ficou impressionado. Realmente tinham caprichado. Flores por todo lado, decoração impecável, mesas com toalhas de linho, lustres de cristal. Dona Márcia estava radiante recebendo os convidados. Caio e Júlia estavam deslumbrantes. Tudo parecia perfeito, até que no meio da cerimônia, o celular de vários convidados começou a vibrar. Notificações do Instagram,
Era a Paula, postando fotos de Roma, uma foto na Fontana di Trevi, outra no Coliseu, outra num restaurante chique com um prato que parecia ter saído de revista. Cada foto com legendas sutis mas certeiras. Bruno viu, ficou sem graça. Dona Márcia viu. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Júlia viu. A boca dela se contorceu num muxoxo. Mas não podiam fazer nada. Estavam no meio da festa. A cerimônia continuou. As fotos da Paula também. Ela postava tudo. O quarto do hotel, os drinks, as compras nas boutiques de luxo, os passeios. Parecia que ela estava esfregando na cara de todo mundo que estava tendo o melhor final de semana da vida. E estava mesmo. Enquanto eles comiam bolo de casamento, Paula provava tiramisu num café histórico de Roma. Enquanto eles dançavam, Valsa Paula passeava de vespa pelas ruas de paralelepípedos. Enquanto Bruno fingia estar se divertindo, mas só pensava na bronca que ia levar, depois Paula tomava banho de banheira com sais importados e máscara facial. A festa seguiu seu curso, mas o clima tinha mudado. Dona Márcia não conseguia mais manter o sorriso largo no rosto. Cada vez que alguém comentava sobre as fotos da Paula em Roma, ela mordia o lábio com raiva. Como ela ousa fazer isso justamente hoje? Sussurrava para qualquer um que quisesse ouvir. Hoje é o dia do meu filho. Ela está tentando roubar a atenção. Mas a verdade é que Paula não estava tentando roubar atenção nenhuma. Ela estava simplesmente vivendo, curtindo cada momento daquela viagem dos sonhos que ela mesma tinha se presenteado. Porque, se tem uma coisa que Paula tinha aprendido nesses 3 anos, é que não dá para esperar validação de quem nunca vai te valorizar. Tem que buscar a própria felicidade. E era exatamente isso que ela estava fazendo. No segundo dia em Roma, Paula acordou tarde. Café da manhã na cama. Frutas frescas, croissants quentinhos, suco de laranja espremido na hora. Depois, foi pro spa do hotel. Massagem com pedras quentes, tratamento facial, manicure e pedicure. Saiu de lá se sentindo uma nova mulher. À tarde, fez o tour privado pelo Vaticano. O guia explicava cada detalhe da Capela Sistina. Paula tirava fotos maravilhada. Postou tudo. Com direito a selfie sorridente na Basílica de São Pedro. A legenda dizia: arte, história e paz de espírito. Algumas coisas não têm preço. Mentira, tinham preço sim. E estava tudo sendo cobrado no cartão do Bruno. Naquela mesma tarde no Brasil, Bruno estava almoçando com a família no dia seguinte ao casamento. Era tradição. O almoço pós-casamento na casa da Dona Márcia para comentar como tinha sido tudo. Mas o clima estava pesado. Dona Márcia mal tocou na comida. Bruno, você precisa fazer sua mulher parar com essas palhaçadas nas redes sociais. Ela está fazendo a gente passar vergonha. Todo mundo no casamento ontem estava comentando. Mãe, a Paula tem o direito de viajar. Direito? Júlia soltou uma risada sem graça. Ela fez de propósito Bruno. Marcou essa viagem justamente no dia do nosso casamento para chamar atenção. É uma atitude infantil. Caio, que até então estava quieto, resolveu entrar na conversa. Olha, mano, sem querer me meter, mas sua esposa está exagerando. Viajar para a Europa sem você? Gastar o que vocês não têm? Isso é falta de consideração. Bruno tentou defender a Paula, mas a voz dele saía sem convicção. Ela sempre quis conhecer Roma. E eu ia estar no casamento mesmo, então ela aproveitou. Dona Márcia bateu a mão na mesa. Aproveitou, é? Tá bom, então. Vamos ver quando a conta do cartão chegar o quanto ela aproveitou. Bruno gelou. Tinha se esquecido completamente do cartão. Paula estava usando o corporativo. Aquele que tinha limite alto. Muito alto. Tentou disfarçar a preocupação, mas o suor frio já escorria pela testa. Enquanto isso, em Roma, Paula estava jantando no La Pérgola. O restaurante ficava no último andar de um hotel com vista panorâmica para a cidade toda iluminada. 3 estrelas Michelin. O maitre a recebeu como realeza. A conduziu até uma mesa na janela. O menu degustação tinha 8 etapas. Cada prato mais elaborado que o outro. Vieiras com espuma de erva doce. Risoto de açafrão com ouro comestível.
filé mignon ao molho de trufas negras, sobremesa de chocolate com flores cristalizadas. Cada garfada era uma explosão de sabor. Paula saboreava devagar, tirou foto de cada prato. Postou com a legenda: quando você se valoriza, o universo responde. Essa noite, jantar inesquecível para celebrar recomeços. Os comentários começaram a chegar. Amigas dela, que raramente comentavam nas fotos, estavam se manifestando. Você merece, amiga. Maravilhosa. Aproveita muito. Mas também tinha os comentários passivo-agressivos. Algumas conhecidas da família do Bruno. Nossa, que luxo todo esse, né, Paula? Deve estar custando uma fortuna. Paula respondia com emojis de coração. Não entrava em conflito, não se justificava. Simplesmente continuava curtindo. No terceiro dia, Paula acordou determinada a fazer compras. Separou uma quantia generosa do orçamento e foi direto para Via Condotti, a rua mais luxuosa de Roma. Entrou na Gucci. Comprou uma bolsa que custava mais que o salário dela de 2 meses. Entrou na Prada. Saiu com um par de sapatos de salto alto lindos. Passou pela Valentino. Não resistiu a um vestido vermelho de cortar a respiração. Em cada loja era tratada como cliente VIP. Champanhe de cortesia. Vendedoras atenciosas. Embrulho impecável. Paula se sentia no topo do mundo. Tirou foto com todas as sacolas. Postou com a legenda: investindo em mim, porque eu mereço o melhor. Nesse momento no Brasil, o casamento já tinha passado e os noivos estavam arrumando as malas para a lua de mel. Iam para Cancún, viagem dos sonhos deles. Tudo pago com a ajuda da família, principalmente com a contribuição que Bruno tinha prometido. Dona Márcia ligou para o filho. Bruno querido, você já fez a transferência da sua parte do buffet? O dono do espaço está cobrando. Preciso acertar isso hoje. Bruno sentiu o estômago embrulhar. Na correria do casamento e com a situação da Paula, ele tinha se esquecido completamente. Mãe, desculpa. Vou fazer a transferência agora. Qual o valor mesmo? 25 mil reais, filho. Como combinamos, metade é sua, metade é minha. Bruno desligou e correu para o computador. Entrou no Internet Banking. Foi fazer a transferência. Saldo insuficiente. Não era possível. Tinha certeza que tinha dinheiro. Verificou de novo. A conta estava no vermelho. Como? Olhou o extrato. E foi aí que viu. Compras internacionais. Hotel em Roma. Passagem aérea, restaurantes, lojas de grife. Tudo no cartão corporativo. Tudo somando exatamente 25 mil reais. Paula tinha gastado até o último centavo. Bruno ficou branco. As mãos tremiam. Tentou ligar para Paula. Caixa postal. Tentou mandar mensagem. Visualizou, mas não respondeu. Ligou de novo. De novo. De novo. Nada. Paula estava ocupada. Naquele exato momento, ela estava num café charmoso perto do Panteão, tomando um expresso perfeito, comendo um corneto recheado de creme. O celular vibrava sem parar na bolsa, mas ela ignorava. Sabia que era o Bruno. Sabia que ele tinha descoberto. E sabia que o caos estava apenas começando. Deixou ele suar. Por enquanto ia aproveitar o café, o sol de Roma, a brisa suave, a sensação de liberdade. Depois de terminar o café, Paula finalmente pegou o celular. 17 ligações perdidas do Bruno. 12 mensagens, 5 ligações da Dona Márcia, 3 mensagens da Júlia. Abriu as mensagens do Bruno. Paula, pelo amor de Deus, me liga. É urgente. Paula, você gastou 25 mil reais no cartão. Como você fez isso? A gente combinou que esse cartão era só para emergência. Minha mãe está me cobrando o dinheiro do buffet e eu não tenho como pagar. Me liga agora. Paula leu tudo com calma, tomou mais um gole de café e finalmente respondeu. Oi, amor. Está tudo bem? Estou ótima aqui. Roma está maravilhosa. Sobre o cartão, sim, usei. Você disse que era para emergências, lembra? E essa viagem era uma emergência. Emergência de saúde mental. 3 anos aguentando a humilhação da sua família cobrou o preço. Precisava cuidar de mim. Você entende, né? A resposta do Bruno veio em segundos. Paula, isso não é brincadeira. Eu prometi 25 mil reais para minha mãe.
Como vou pagar agora? Você gastou tudo. Paula digitou devagar. Propositalmente devagar, para ele ver que ela estava digitando, para aumentar a ansiedade. Bruno, durante 3 anos eu fui excluída, desrespeitada, diminuída pela sua família. Você nunca me defendeu de verdade, sempre pediu para eu ter paciência, para relevar, para ser compreensiva. Eu fui tudo isso, mas quando não me convidaram para o casamento do seu irmão, a linha foi cruzada. Você achou que eu ia simplesmente aceitar e ficar em casa chorando? Não, querido. Decidi me presentear, me valorizar, fazer por mim o que ninguém dessa família fez. E sobre o dinheiro do buffet, bem, esse é um problema seu e da sua mãe, não meu. Eu não fui convidada para o casamento, lembra? Então não tenho nada a ver com as despesas dele. Beijos de Roma. E colocou o celular no silencioso. Bruno entrou em pânico. Ligou para a mãe. Tentou explicar a situação. Dona Márcia explodiu. Como assim ela gastou o dinheiro todo? Que mulher irresponsável. Eu sempre soube que ela não prestava. Bruno, você precisa resolver isso. O buffet está cobrando. Se não pagarmos hoje, eles vão incluir juros. Mãe, eu não tenho esse dinheiro agora. Vou ter que parcelar no cartão de crédito pessoal. Mas vai estourar meu limite. Dona Márcia não queria saber. Problema seu. Você casou com ela. Agora aguenta. E desligou na cara do filho. Bruno passou o resto do dia tentando resolver a situação financeira. Pegou empréstimo, parcelou no cartão em 12 vezes, pagou com juros absurdos, ficou devendo até a alma. E tudo isso enquanto Paula postava mais fotos de Roma. Uma selfie no Arco de Constantino. Um vídeo caminhando pela Via Ápia antiga. Uma sequência de stories provando gelatos de vários sabores. A cada postagem, a fúria da família do Bruno aumentava. Caio mandou mensagem diretamente para Paula. Que atitude baixa a sua, Paula. Você está se fazendo de vítima, mas na verdade é só uma interesseira. Aproveitou o dinheiro do meu irmão para bancar suas frescuras. Paula leu e bloqueou ele. Não ia deixar nada, nem ninguém estragar a viagem dela. Júlia tentou também. Mensagem longa, falando sobre família, sobre respeito, sobre como Paula tinha decepcionado todos eles. Paula leu, deu risada e bloqueou também. No 4º dia de viagem, Paula fez questão de ir nos lugares mais icônicos. Escadaria da Piazza de Espanha. Postou foto sentada nos degraus com um vestido branco esvoaçante. Legenda: às vezes você precisa subir sozinha para perceber que sempre foi forte. Foi ao Campo de Fiore. Comprou flores. Tirou foto segurando o buquê. Legenda: flores para mim mesma, porque amor próprio é o melhor presente. Cada postagem era uma cutucada sutil. Não citava ninguém. Não fazia textão. Mas a mensagem era clara. Ela estava bem. Melhor do que bem. Estava plena. Enquanto isso, no Brasil, o clima estava insuportável. Dona Márcia tinha criado um grupo no WhatsApp só com Bruno, Caio e Júlia. O nome do grupo era Situação Paula. As mensagens não paravam. Dona Márcia escrevia: Bruno, você precisa controlar sua esposa. Isso já passou de todos os limites. Quando ela voltar, você vai ter uma conversa séria com ela. Caio concordava. Ela está fazendo a gente de palhaço. Todo mundo está comentando. Júlia mandava prints das fotos da Paula. Olha só, agora ela está jantando em outro restaurante caro. Isso não pode ficar assim. Bruno lia tudo e não sabia o que responder. Parte dele estava com raiva da Paula. Raiva por ela ter gastado o dinheiro, por ter criado esse problema todo. Mas outra parte dele, uma parte pequena, mas presente, sentia que de alguma forma ele merecia isso. Que a família dele tinha sido injusta. Que ele tinha falhado em proteger a esposa. Mas a voz da família era mais alta. Então ele escreveu no grupo: vou conversar com ela quando voltar. Prometo. No 5º dia, Paula fez um tour pelas vilas romanas. Vila Borghese. Jardins imensos. Esculturas clássicas. Museu com obras de Caravaggio, Bernini e Rafael. Paula caminhou por horas, absorvendo arte, sentindo paz. À tarde, sentou num banco do parque, olhou ao redor. Casais passeando, famílias fazendo piquenique, turistas tirando fotos, todo mundo vivendo, e ela também estava vivendo.
De verdade, pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite Paula jantou algo mais simples. Uma trattoria familiar. Massa fresca, feita na hora. Vinho da casa. Música ao vivo. Conversa com o dono do restaurante que contou histórias da Roma antiga. Foi perfeito. Não precisava ser caro para ser especial, mas a viagem toda tinha sido necessária. Cada centavo gasto tinha valido a pena. Não pelo luxo em si, mas pelo que representava. Liberdade, autonomia, amor próprio. Prova de que ela não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. No sexto dia, último dia completo em Roma, Paula fez questão de acordar cedo, ver o nascer do sol do terraço do hotel, as cores pintando o céu, a cidade acordando devagar. Ela respirou fundo, agradeceu, por ter tido a coragem de fazer aquela viagem, por ter se colocado em primeiro lugar, por não ter abaixado a cabeça. Passou o dia passeando sem compromisso. Entrou em igrejas pequenas, sentou em cafés aleatórios, comprou lembrancinhas, um ímã de geladeira, um chaveiro, uma caneca, coisas simples, para não esquecer. À noite fez as malas, organizou as sacolas de compras, olhou para a quantidade de coisas que tinha comprado e sorriu. Não se arrependia de nada. Postou uma última foto, vista do quarto do hotel ao entardecer. Legenda Obrigada Roma. Você me ensinou que recomeços são possíveis, que a gente não precisa aceitar migalhas, que existe vida além da aprovação alheia. Até breve. Os comentários vieram aos montes. Amigas elogiando a coragem dela. Conhecidas mandando indiretas. Mas Paula não ligava mais. Tinha feito o que precisava fazer. No sétimo dia, Paula pegou o voo de volta. Primeira classe de novo. Chegou no Brasil no final da tarde. Pegou um Uber direto para casa. Quando abriu a porta, encontrou Bruno sentado no sofá. Cara fechada, braços cruzados. Precisamos conversar, Paula. Ela largou as malas, tirou os sapatos, foi até a cozinha, pegou um copo de água, bebeu devagar. Depois voltou para a sala. Pode falar, Bruno. Estou ouvindo. Bruno respirou fundo, tentando controlar a raiva. Você sabe o problema que causou, né? Gastou 25 mil reais. Dinheiro que eu tinha prometido para minha mãe. Tive que me endividar para pagar o buffet. E ainda por cima deixou minha família inteira furiosa com essas postagens. O que você tem a dizer? Paula sentou na poltrona. Cruzou as pernas, olhou nos olhos do marido. Tenho a dizer que fiz exatamente o que precisava fazer, Bruno. Durante 3 anos eu me doei para sua família. Tentei ser aceita. Fui educada mesmo quando me desrespeitaram. Levei presente mesmo quando me ignoraram. Sorri mesmo quando me humilharam. E qual foi o resultado? Não fui convidada para o casamento do seu irmão. Você realmente acha que eu ia ficar em casa de braços cruzados? Bruno tentou argumentar, mas você não precisava gastar tudo. Podia ter viajado de forma mais econômica. Não, Paula se levantou, a voz firme. Não, Bruno. Eu não ia viajar de forma econômica. Eu mereço luxo, mereço conforto, mereço ser tratada bem. E se sua família não me trata assim, eu trato a mim mesma. Sobre o dinheiro, você disse que o cartão era para emergências. E foi uma emergência. Emergência emocional. Emergência psicológica. Eu estava à beira de um colapso de tanto engolir desaforo. Essa viagem me salvou. Me fez lembrar quem eu sou. E quanto ao buffet, desculpa, mas não tenho nada a ver com isso. Não fui convidada para o casamento. Não comi da comida, não bebi do bar, não dancei na festa. Então não tenho por que pagar. Esse problema é seu e da sua mãe. Bruno ficou sem palavras. Nunca tinha visto a Paula assim. Firme, decidida, sem medo. E isso o assustou. Bruno tentou de novo. Mas Paula, você é minha esposa. A gente é um casal. As decisões financeiras tinham que ser tomadas em conjunto. Paula deu uma risada seca. Decisões em conjunto, Bruno? Sério mesmo? Você tomou a decisão em conjunto comigo quando prometeu 25 mil reais para sua mãe sem me consultar? Tomou a decisão em conjunto quando alugou aquele smoking caro? Quando comprou aquele presente absurdo para os noivos? Não, Bruno.
Você nunca me consultou sobre os gastos com sua família. Sempre foi você resolvendo tudo sozinho e eu aceitando calada. Então dessa vez eu tomei uma decisão sozinha também. E não me arrependo. Bruno passou a mão no rosto. Estava cansado, estressado, endividado. Minha mãe quer falar com você. Diz que você precisa pedir desculpas para a família, que fez todo mundo passar vergonha. Paula pegou a bolsa nova da Gucci que tinha comprado em Roma. Tirou o celular de dentro. Começou a mexer como se Bruno não estivesse falando. Bruno repetiu mais alto. Você ouviu o que eu disse? Minha mãe quer que você peça desculpas. Paula levantou os olhos do celular. O olhar era gelado. Não vou pedir desculpas, Bruno. Não fiz nada de errado. Quem deveria pedir desculpas é sua mãe, seu irmão, sua cunhada e você. Todos vocês me trataram mal. Me excluíram, me humilharam. E agora querem que eu me desculpe por ter me valorizado? Não vai acontecer. Bruno sentiu a raiva subindo. Você está sendo egoísta, Paula. Pensou só em você. Não pensou nas consequências. Não pensou em mim. Paula se levantou. Caminhou até ficar cara a cara com o marido. Egoísta, Bruno? Eu? Você quer mesmo falar de egoísmo? Então vamos lá. Egoísta foi sua mãe que não me convidou para o casamento. Egoísta foi seu irmão que apoiou essa decisão. Egoísta foi você que aceitou ir no casamento sem mim, que não bateu o pé, que não defendeu sua esposa. Durante 3 anos eu fui a pessoa menos egoísta desse relacionamento. Abri mão das minhas vontades, do meu conforto, da minha dignidade, para tentar me encaixar numa família que nunca me quis. Mas sabe de uma coisa, Bruno? Cansei. Cansei de ser pequena para caber no espaço que vocês me dão. Cansei de pedir migalhas de respeito. Cansei de ser a nora invisível. Agora eu vou viver do meu tamanho. E se vocês não gostam, o problema é de vocês, não meu. Bruno ficou mudo. As palavras da Paula ecoavam na sala. Parte dele sabia que ela tinha razão, que a família tinha exagerado, que ele tinha sido omisso. Mas admitir isso significava ir contra a mãe, contra o irmão, e ele não tinha coragem para isso, então escolheu o caminho mais fácil, a covardia disfarçada de paz. Olha, Paula, vamos acalmar os ânimos. Deixa eu conversar com minha mãe. Vou tentar fazer ela entender seu lado. Mas você também precisa fazer um esforço. Talvez apagar aquelas fotos das redes sociais. Parar de cutucar. A gente resolve isso em família. Paula balançou a cabeça. Não, Bruno. Não vou apagar nada. Aquelas fotos são registros da melhor viagem da minha vida. São a prova de que eu posso ser feliz sem depender da aprovação de ninguém. E sobre resolver em família, deixa eu te falar uma coisa. Família não é só sangue. Família é quem te respeita, quem te valoriza, quem está do seu lado nas horas difíceis. E sua família nunca foi família para mim. Sempre fui a estranha, a intrusa, a que não era boa o suficiente. Então não vou me esforçar mais para ser aceita por quem não me quer. A partir de agora, vou investir meu tempo e minha energia em quem realmente me importa. E isso não inclui Dona Márcia Caio ou Júlia. Bruno tentou mais uma vez. E eu, Paula? Eu me importo com você. A gente é casado, tem uma vida juntos. Você vai jogar tudo fora por causa de um casamento? Paula olhou para o marido. Realmente olhou. E pela primeira vez em muito tempo viu ele com clareza. Viu um homem que priorizava a mãe acima da esposa, que não tinha coragem de impor limites, que preferia a paz falsa ao confronto necessário. E percebeu que talvez aquele casamento já estivesse quebrado há muito tempo, só que ela não queria ver. Bruno, eu não estou jogando nada fora. Estou me colocando em primeiro lugar, coisa que você nunca fez comigo. Se você realmente se importasse, teria me defendido. Teria brigado com sua mãe quando ela não me convidou. Teria recusado ir no casamento. Teria ficado do meu lado. Mas você não fez nada disso. Então agora não venha me cobrar lealdade que você nunca me deu. O silêncio que se instalou na sala era denso, pesado. Bruno não sabia o que dizer. Paula pegou as malas. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje. Preciso de espaço. E você precisa decidir se quer ser marido ou filho eterno da sua mãe, porque as duas coisas não dá. Paula se trancou no quarto. Deitou na cama.
E pela primeira vez desde que voltou, sentiu o cansaço. Não o cansaço físico da viagem, mas o cansaço emocional de quem lutou uma batalha sozinha. No dia seguinte, Bruno saiu cedo. Não disse para onde ia, mas Paula desconfiava. Foi na casa da mãe. E estava certa. Bruno chegou na casa de Dona Márcia e encontrou a família toda reunida. A mãe, Caio e Júlia. Todos com cara de velório. Bruno sentou e antes que pudesse falar, Dona Márcia já começou o ataque. Sua mulher é uma descarada. Uma sem vergonha. Fez a gente de palhaço. E você aí frouxo sem fazer nada. Bruno tentou se explicar. Mãe, eu conversei com ela. Ela está irredutível. Diz que não vai pedir desculpas. Caio bateu na mesa. Então você separa dela horas. Uma mulher que não respeita a família do marido não serve para ser esposa. Júlia concordou. É verdade, cunhado. A Paula mostrou o verdadeiro caráter dela. Interesseira. Gastadeira. Vingativa. Você merece alguém melhor. Bruno ficou incomodado com a sugestão. Não era bem isso que ele queria ouvir. Olha, gente, vamos com calma. Divórcio é radical demais. Dona Márcia cruzou os braços. Então o que você propõe, Bruno? Que a gente finja que não aconteceu nada? Que a gente aceite essa afronta? Bruno suspirou. Vou tentar conversar com ela de novo, fazer ela entender que exagerou. Mas vocês também precisam reconhecer que não convidá-la para o casamento foi pesado. Não tinha necessidade. O clima mudou na hora. Dona Márcia ficou vermelha. Ah, então agora a culpa é minha, é? Eu não convidei porque o salão tinha limite de pessoas. Já expliquei isso. Paula é dramática. Fez tempestade em copo d'água. Bruno não acreditou que a mãe continuava com aquela desculpa esfarrapada. Mãe, o salão comportava 300 pessoas. Vocês convidaram 200. Tinha espaço de sobra. Admite que foi proposital. Dona Márcia levantou, indignada. Que audácia a sua Bruno, tomar as dores dessa mulher contra sua própria mãe. Eu te criei, te dei tudo. E agora você vem me acusar? Bruno também se levantou. Não estou te acusando, mãe. Só estou falando a verdade. Vocês trataram a Paula mal desde o começo. Nunca deram uma chance para ela. E agora estão surpresos que ela se rebelou? Caio entrou na discussão. Ela se rebelou do jeito errado, mano. Gastar 25 mil reais num chilique? Isso é irresponsabilidade. Bruno olhou para o irmão. E vocês acharam que gastar 25 mil num casamento de um dia não é irresponsabilidade? Pelo menos a Paula tem as memórias da viagem. Vocês têm o quê? Fotos e uma dívida que eu tive que pagar. Júlia bufou. Nossa, que ingratidão, Bruno. A gente te convidou para o nosso casamento. Te tratou bem. E você vem jogar na nossa cara? Bruno perdeu a paciência. Me trataram bem? Júlia, você e minha mãe passaram o casamento inteiro fazendo cara feia por causa das fotos da Paula. Metade dos convidados estava mais interessado em comentar sobre minha esposa em Roma do que em aproveitar a festa. Vocês que transformaram o dia em drama, não ela. Dona Márcia apontou o dedo para o filho. Sai da minha casa, Bruno. Até você se divorciar dessa mulher, não é bem-vindo aqui. Bruno olhou para a mãe incrédulo. Você está me expulsando por causa disso? Por defender minha esposa? Dona Márcia não piscou. Estou. Escolhe. Ou ela ou sua família. Bruno sentiu o peito apertar. Olhou para a mãe, para o irmão, para a cunhada. E percebeu que naquele momento eles não eram família. Eram pessoas tentando controlar a vida dele, manipular suas decisões. E ele estava cansado disso também. Tá bom, mãe, se é assim que você quer. Eu escolho. Escolho minha esposa, porque ela pelo menos é honesta. Não fica inventando desculpa esfarrapada. Não tenta me manipular. Ela falou na cara o que sentiu. E sabe de uma coisa? Ela está certa. Vocês foram cruéis. E eu fui covarde por não ter defendido ela antes. Mas isso acaba hoje. Bruno saiu batendo a porta. Entrou no carro. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que tinha feito a coisa certa. Quando chegou em casa, Paula estava na sala, mexendo no notebook, trabalhando. Bruno sentou do lado dela. Conversei com minha mãe. Não foi bem. Paula nem tirou os olhos da tela.
Imaginei. Bruno respirou fundo. Ela me deu um ultimato. Ou me divorcio de você ou estou expulso da família. Paula pausou. Olhou para o marido. E o que você disse? Bruno pegou na mão dela. Disse que escolho você. Paula sentiu os olhos marejarem. Não esperava por aquilo. Sério? Bruno assentiu. Devia ter feito isso antes. Devia ter te defendido desde o começo. Me desculpa, Paula, por ter sido omisso, por ter deixado minha família te tratar mal, por não ter tido coragem de impor limites. Você estava certa, em tudo. Paula apertou a mão dele. Obrigada, Bruno. Obrigada por finalmente me escolher. Mas você sabe o que isso significa, né? Que a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Definir limites claros. Não ter mais aquele convívio de todo domingo com sua família. Bruno concordou. Eu sei. E está tudo bem. A gente constrói nossa própria família, nossa própria tradição, nosso próprio jeito de viver, longe de toxicidade. Paula sorriu. Um sorriso verdadeiro. Pela primeira vez em anos, sentiu que realmente tinha um parceiro. Alguém que estava do lado dela, de verdade. Os dias seguintes foram de adaptação. Dona Márcia tentou ligar várias vezes. Bruno não atendeu. Caio mandou mensagens agressivas. Bruno bloqueou. Júlia tentou fazer média pelo WhatsApp. Bruno ignorou. E com o passar do tempo, a pressão foi diminuindo. A família percebeu que Bruno estava falando sério. Que não ia voltar atrás. Que tinha escolhido a esposa. 2 semanas depois, Paula e Bruno estavam jantando em casa. Comida simples, conversa leve. E no meio do jantar, Bruno perguntou: E aí? Valeu a pena? A viagem para Roma? Paula sorriu. Valeu cada centavo, Bruno. Não só pela viagem em si, mas pelo que ela representou. Foi meu grito de independência. Minha forma de dizer que eu importo, que eu mereço. E foi também o que te abriu os olhos. Então sim, valeu muito a pena. Bruno concordou. Sabe, a gente podia ir junto um dia. Conhecer Roma de novo. Mas dessa vez eu do seu lado, curtindo cada momento. Paula gostou da ideia. Quando a gente juntar dinheiro de novo, a gente vai. Mas da próxima vez a gente economiza um pouco, tá? Não precisa gastar 25 mil. Os dois riram. Era uma risada leve, sem peso, sem mágoa. Era o som de um casal que tinha passado pela tempestade e saído mais forte. 3 meses depois, as coisas tinham se acalmado completamente. Paula e Bruno estavam construindo uma vida nova, sem a interferência da família dele, sem as cobranças, sem a toxicidade. Claro que tinha sido difícil para Bruno no começo. Ele sentia falta da mãe, do irmão. Mas aos poucos foi percebendo que a paz que tinha agora valia mais que qualquer convívio forçado. Um sábado à tarde, o celular do Bruno tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Bruno? Sou eu. Sua mãe. Bruno ficou tenso. Oi, mãe. O que você quer? Do outro lado da linha, Dona Márcia estava diferente. A voz não tinha mais aquela arrogância. Estava cansada, derrotada. Eu queria conversar. Ver se a gente consegue resolver as coisas. Bruno suspirou. Depende, mãe. Resolver como? Você está disposta a pedir desculpas para Paula? Houve um silêncio longo. Dona Márcia estava claramente lutando com o próprio orgulho. Eu acho que exagerei. Não devia ter deixado ela de fora do casamento. Foi maldade minha. Sei disso agora. Bruno ficou surpreso. Nunca imaginou que ouviria isso da mãe. E a Paula? Você está disposta a pedir desculpas para ela pessoalmente? Dona Márcia hesitou. Se você achar que é necessário. Bruno foi firme. Não é se eu achar, mãe. É necessário. A Paula merece um pedido de desculpas sincero. De você, do Caio, da Júlia, de todos. Tá bom, filho, eu vou falar com ela. Mas você acha que ela vai me receber? Bruno olhou para Paula que estava na cozinha. Não sei, mãe. Vou perguntar. Bruno desligou e foi até a cozinha. Amor. Era minha mãe. Ela quer pedir desculpas para você. Pessoalmente. Você topa receber ela?
Paula parou o que estava fazendo. Levou um tempo para processar. Ela realmente quer pedir desculpas? Ou quer só fazer as pazes porque está com saudade de você? Bruno pensou. Acho que um pouco dos dois. Mas ela pareceu genuína. Paula ponderou. Olha, Bruno, eu posso receber ela. Mas deixa claro uma coisa. Não vai voltar a ser como antes. Não vou mais nos almoços de domingo toda semana. Não vou mais aceitar desaforo calada. Se ela quer reconstruir a relação, vai ser nos meus termos. Com respeito, com limites claros. Se ela aceitar isso, eu recebo. Bruno sorriu. Vou deixar isso claro para ela. Uma semana depois, Dona Márcia tocou a campainha da casa de Bruno e Paula. Estava visivelmente nervosa, sem a altivez de sempre. Paula abriu a porta. As duas se olharam por um momento longo. Entra Dona Márcia. Elas sentaram na sala. Bruno ficou por perto, mas deixou as duas conversarem. Dona Márcia começou. Paula, eu vim aqui para pedir desculpas. De coração. Eu fui injusta com você desde o começo. Te tratei mal. Te excluí. E o ápice foi não te convidar para o casamento do Caio. Não tem desculpa pro que eu fiz. Foi cruel. E eu entendo se você não me perdoar. Mas queria que soubesse que eu reconheço meu erro. Paula ouviu em silêncio. Quando Dona Márcia terminou, ela falou. Dona Márcia, agradeço pelo pedido de desculpas. De verdade. Sei que deve ter custado pro seu orgulho. Mas preciso que você entenda uma coisa. Perdoar não significa esquecer. Não significa que a gente vai voltar a ter aquela convivência de antes. Porque aquela convivência não era saudável. Pelo menos não para mim. Dona Márcia assentiu. Eu entendo. E aceito. Só quero ter meu filho de volta na minha vida. E se isso significa te respeitar e aceitar seus limites, eu vou fazer isso. Paula sentiu que era sincero. Então tá bom. A gente pode tentar reconstruir. Mas devagar. No nosso tempo. Sem pressa. Sem pressão. As duas se levantaram. Dona Márcia estendeu a mão. Paula apertou. Não era um abraço. Não era uma reconciliação completa. Mas era um começo. Com o tempo, as coisas foram se ajustando. Dona Márcia cumpriu a palavra. Passou a respeitar Paula, a incluir ela nas conversas, a valorizar. Caio e Júlia também pediram desculpas. Reconheceram que tinham sido injustos. E aos poucos a família foi se reconstruindo. Mas dessa vez, em bases mais saudáveis, com respeito mútuo, com limites claros, sem toxicidade. Um ano depois, Paula e Bruno estavam comemorando o aniversário de casamento, jantando num restaurante bonito. E no meio da sobremesa, Bruno levantou a taça. Um brinde. A mulher mais corajosa que eu conheço, que me ensinou que amor próprio não é egoísmo, que me mostrou a importância de impor limites e que me fez crescer como homem e como marido. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de fazer a coisa certa. Te amo. Paula brindou, os olhos marejados. Te amo também, e obrigada por ter me escolhido, por ter tido coragem de ir contra a sua família, por ter se colocado do meu lado quando mais precisei. Eles bebericaram o vinho, e Paula disse uma última coisa. Sabe, às vezes a gente precisa causar um terremoto para que as coisas se rearrumem do jeito certo. Minha viagem para Roma foi esse terremoto. Balançou tudo. Derrubou estruturas podres e permitiu que a gente reconstruísse algo mais sólido. Não me arrependo. Bruno concordou. Nem eu. Acho que foi o melhor dinheiro que a gente já gastou. Os dois riram, e naquele momento, com taças erguidas e corações leves, Paula e Bruno brindaram, não só ao aniversário de casamento, mas ao recomeço. A coragem de se impor, a força de não aceitar menos do que se merece. E a certeza de que, às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te machuca, mas simplesmente viver tão bem que eles percebem o quanto perderam. Dona Márcia nunca mais tratou Paula com desprezo. Caio e Júlia aprenderam a respeitar os limites dos outros. E Bruno aprendeu que ser filho não significa ser submisso. Que família verdadeira é aquela que te respeita, não aquela que te controla. E tudo isso começou com uma passagem para Roma. Um cartão de crédito estourado. E uma mulher que decidiu que merecia mais. Muito mais. E foi buscar. E aí, pessoal,
O que acharam dessa história de coragem e recomeço? A Paula nos mostrou que ninguém precisa aceitar ser tratado como menos, que amor próprio não é luxo, é necessidade, e que às vezes a gente precisa causar um caos para que as coisas se reorganizem do jeito certo. Se você gostou dessa história, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos. Conta aqui nos comentários, você teria tido a coragem que a Paula teve? Teria estourado o cartão e ido para Roma? Ou teria engolido mais uma humilhação? A gente adora ler a opinião de vocês. Compartilha esse vídeo com aquela amiga ou amigo que precisa ouvir que não precisa aceitar desrespeito de ninguém, nem da própria família. Lembra, família não é quem te controla, é quem te respeita. Um beijo enorme no coração de cada um e até a próxima história. E não esquece, você merece o mundo inteiro. Não aceite migalhas.